boa noite aos meus queridos amigos, que o Mestre Jesus ilumine a todos. Hoje, no nosso estudo último, que o tema é a vida universal e a diversidade dos mundos, não é? Que se encerra o capítulo 6. Mas hoje temos a presença do nosso querido Luciano da Gata, que é conhecido de todos vocês, da Casa do Caminho. Eu conversando com o Luciano da necessidade de um dos capítulos do livro a gente tocar uma música de certa forma relacionada ao que nós estamos estudando, não é? Então o Luciano hoje ele não vai poder ficar no estudo o tempo integral, porque às 19 horas ele tem um compromisso, não é? Mas hoje teremos como introdução do nosso trabalho, são duas músicas que eu conversei com o Luciano, ele achou muito pertinente, é Deus e Eu no Sertão, de Vitor e Léo, não é isso? E o outro é Táxi Lunar, de Geraldo Azevedo, que também Zé Ramalho canta. Mas eu gostaria de convidar todos vocês que no dia 16 de maio, anote aí na agenda de vocês, no dia 16 de maio teremos o nosso amigo Luciano da Gata. 16 de maio é uma segunda-feira, às 19 horas. Luciano da Gata vai participar de um programa ao vivo para o Brasil inteiro, na Rádio Web Estação da Luz, onde Luciano vai falar sobre a arte, a espiritualidade no desenvolvimento humano. Olha que tema interessante, ele vai cantar e abordar esse tema, a arte e a espiritualidade no desenvolvimento humano. Esse tema foi um tema que eu e Luciano a gente conversou e chegamos à conclusão que seria um tema muito interessante para os nossos dias atuais, a questão da arte, a relação da arte com a espiritualidade no desenvolvimento humano, no desenvolvimento espiritual. Então vai ser praticamente uma hora de transbordamento, de musicalidade deste jovem notável, que ele deve ser jovem, eu também não conheço pessoalmente, não é? Só conheço pelas lives, né? Mas ele deve ser muito mais novo do que eu, não é? Enfim, então tá aí a apresentação, eu gostaria que você fizesse a sua apresentação, Luciano, e depois você pode começar a cantar. É isso aí. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui, né, fazendo essas duas canções para vocês, conforme meu irmão falou aí, e tá ligado nesse programa também que vai acontecer aí. Também para mim é uma grande honra estar participando. Vamos começar com o Táxi no Ar. Ela me deu o seu amor e eu tomei. Dia 16 de maio me encaixei. Espaçonave atropelada procurei. Meu amor aperreado encontrei. Apenas apanhei na beira-mar. Mas pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar. Mas pra estação lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina nem mulher. E tem espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, mas pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, mas pra estação lunar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol relax, e pelo corpo do seu setembro, belos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar, táxi pra estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar,
da estação lunar, pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol, e pelo corpo do seu centelha, pelos raios desse sol, apenas apanhei na beira-mar, das da estação lunar, apenas apanhei na beira-mar, das da estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, da estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, táxi pra estação lunar. Maravilha. Essa é a primeira canção. Obrigado. A próxima set, como diz Armário, no seu show, e tá tendo até show de Geraldo Azevedo hoje, viu? Hoje e amanhã lá no Beato Castro Alves. Vamos lá, essa outra canção aqui, né? Uma canção que também gostei muito. Eu já vinha ouvindo ela há um tempo. Já estou fazendo alguns palestras, né? Que o pessoal me pede. E muita gente conhece. Eu só estou ajeitando aqui o set, viu? Ótimo. Para poder eu acompanhar direitinho. Vamos lá. Opa, subiu muito aqui. Vamos lá. Deus e eu no sertão, nunca vi ninguém viver tão feliz como no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show do céu, feito pra assistir. Deus e eu no sertão, as horas eu não sei, mas vejo um clarão. Lá vou cuidar do chão, na terra a inspiração. Deus e eu no sertão, não há solidão. Festa lá na vila, depois da missa eu vou ver minha menina. De volta para casa, queima lenha no fogão, e junto ao céu da mata, eu meu violão. Obrigado, que maravilha. Gente, muito obrigado ao nosso amigo Luciano. Luciano, nós terminamos o estudo por volta das 19h35. Se você quiser dar uma canja para a gente no encerramento, estaremos até 19h35, não é? Então, eu acredito que dá tempo, que 19h30 encerra a live, que é 15 minutos, momento do evangelho. Então ótimo. Então retorne para você encerrar. Pense uma música aí para encerramento, tá certo? Pronto, já está na cabeça aqui. Ótimo. Valeu. Vamos agora continuar agradecendo ao nosso amigo Luciano e convidando a todos, né? 16 de maio eu vou fazer a divulgação e eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito interessante,
que eu e o Luciano vamos desenvolver sobre a arte da espiritualidade, a musicalidade para o desenvolvimento do ser espiritual. Vai ser um tema muito interessante e eu gostaria da participação de todos vocês nesse programa especial do dia 16 de maio, que é na Rádio Web Estação da Luz, que é um programa que eu coordeno lá do Rio Grande do Norte, que é transmitido de lá para o Brasil inteiro e para fora do Brasil. Pois bem, hoje vamos estudar os dois últimos capítulos, que é a vida universal e a diversidade dos mundos. Nesses dois capítulos, Galileu vai falar o seguinte sobre a diversidade de vidas, não é? Eu vou colocar um vídeo, quando terminar o estudo, é um vídeo de 45 minutos que fala sobre as formas de vidas existentes em outros mundos, em outras galáxias, porque esse capítulo 6, eu acho que vocês aprenderam o que era cosmologia, não é? O que é astrofísica, porque na próxima semana vamos falar sobre a origem do planeta Terra, a nossa origem, não é? O período pós-diluviano ou atual, como a Terra foi formada, não é? Quantos milênios ou bilhões de anos ocorreram para a formação de cada camada do nosso planeta Terra. É um estudo fascinante, estudar a Mãe Gaia, e nesses próximos capítulos, do capítulo 8, nós vamos falar sobre a gênese da alma. James, o planeta Terra tem alma? É uma pergunta que eu vou deixar em aberto para que vocês já vá refletindo se o planeta Terra tem alma, não é? Pois bem, mas hoje, a vida universal. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos qualificarem-na ironicamente de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode-se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos toda a sua perfeição. A criação ela é perfeita, ela é imutável. Tudo na vida, tudo na criação, ela tem uma simetria, ela tem uma conectividade, ela tem uma chave que se encaixa na outra chave, tudo se encadeia de forma perfeita. O caos significa harmonia no universo. Por incrível que pareça, o grande caos que ocorre quando vai surgir uma nova estrela, uma nova galáxia, aquele caos, aquela destruição, significa harmonia na construção da vida. No item 54, Galileu vai dizendo que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobre sob o véu o poder e a sabedoria daqueles que as formou. São questões que já nos não oferece dúvida, mas que sejam solidárias às almas que os povoam, é o que importa saber. Eu vou colocar esse vídeo no grupo e façam uma análise sem espírito de crítica. O que Galileu está dizendo assim, que existe uma diversidade de formas de vidas completamente diferentes das nossas. E que esses seres que habitam outros mundos, outras galáxias, eles mantêm contato conosco. Então eu vou pedir a vocês, quando eu colocar o vídeo de 45 minutos, que é um documentário interessante, tá certo? E vocês vão ver como ocorre esse processo de comunicação
do processo de abdução, o que eles chamam de abdução. Então, e vocês vão se deleitar esse final de semana fazendo uma autoanálise da possibilidade. Esse documentário é baseado em cima do grande Carl Sagan, um dos maiores cosmólogos do século XX, não é? Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhes a pensar que não haja nessas regiões distantes magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas. Olha ele falando aqui que nesses mundos existem vales e montanhas, onde onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa, a multiplicidade de vida vegetal completamente diferente do que nós entendemos como a fauna e a flora do nosso planeta. É evidente que nesses planetas existe fauna e flora, mas não nesse padrão que nós entendemos. Para que vocês tenham uma ideia, o Divaldo recentemente fez um relato que em um dos seus desdobramentos espiritual, no mundo espiritual, Divaldo foi levado para uma cidade no plano espiritual, na qual nessa cidade tinha um jardim, e ao sentar no jardim, ele respirou o aroma de uma flor. A flor cresceu diante dele, ele respirou o pólen dessa flor, e ao respirar para melhorar os seus pulmões, quando ele respira aquela flor se dilui, se desmaterializa diante dele e depois se revitaliza. Ele dizia que essas plantas, essas flores, elas eram translúcidas e que no mundo espiritual existe a fauna, existe a flora, não é? Então imaginem que a colônia espiritual que o Divaldo esteve em desdobramento é uma colônia espiritual ao derredor da psicosfera espiritual do nosso orbe terrestre. Cada planeta tem as suas colônias espirituais ao derredor do seu planeta. E essas colônias, ela tem os padrões psíquicos, mentais e fisiológicos de acordo com os padrões mentais dos moradores de cada planeta. Então, em outros planetas, como ele está dizendo aqui, Galileu, a fauna e a flora, a fotossíntese é completamente diferente dos padrões da fotossíntese que nós conhecemos. Então isso é maravilhoso, como o Galileu abre a nossa mente, nos mostrando essa diversidade de vidas. É exatamente isso que nós vamos estudar no capítulo 8, sobre o esboço geológico do planeta Terra, e nós vamos tecer comentários sobre como é que era a estrutura da fauna e a flora há bilhões de anos atrás e como será o futuro da humanidade. Isso aí eu acho que vocês sabem o que vai acontecer se não houver uma mudança de comportamento nosso hoje. Então isso vamos estudar quando a gente falar sobre o esboço geológico da Terra. Certamente vamos falar sobre ecologia. É um tema que a gente vai abordar muito sobre ecologia e espiritualidade centrada nos valores éticos e espirituais do ser humano. Então isso para os próximos capítulos. Mas no item 6 ele diz algo que eu achei muito interessante, que eu frisei aqui, Ângela. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação, faz-se mister acrescentar a da humanidade solidária. Ou seja, ele está afirmando que as humanidades são solidárias e que nós
estamos constantemente, minha amiga Ana Cláudia, estamos constantemente sendo visitados por outras humanidades. Mas de que forma, James? Nós sabemos que os OVNIs, não é? Os discos voadores, é um contato de seres que habitam outros planetas, que viajam através de campos gravitacionais. Eu falei isso de forma exaustiva nos estudos anteriores, e que vêm nos visitar. Mas, James, a ciência atual não tem isso como afirmação. Você não tem como negar a existência do Sol. Então, muitos cientistas, eles querem negar uma realidade que já vem ocorrendo desde os primórdios da história da humanidade, não é? Então, a humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Ou seja, ele está dizendo o que consiste no mistério da eternidade futura é essa solidariedade que existe entre mundos, não é? Como, por exemplo, quem construiu São Paulo? São Paulo, praticamente uma boa parcela do estado de São Paulo foi construído pelos imigrantes, a maioria imigrantes do Nordeste brasileiro, os imigrantes japoneses, italianos, alemães, não é? Chineses, japoneses, imigrantes de outras terras que vieram para o território brasileiro, para essa diversidade que surgiria, essa nossa brasilidade que é fantástica, não é? Os imigrantes forçados, que aí não eram imigrantes, eram escravos oriundos, que na costa do Beni, todo o litoral da África, naquela época os escravos vieram para o Brasil, foram 350 anos de escravidão, 6 milhões de escravos, e foram eles que iriam construir essa nossa identidade. Claro que não eram imigrantes, eram escravos, pessoas que tinham a sua vida no território africano e foram arrancados de forma brutal para servir aos senhores feudais que estavam construindo o que seria hoje o território brasileiro, e essa Babel de identidade cultural, de etnia que nós somos, não é? Portanto, quando ele diz que os mundos são solidários, significa que esses seres que habitam outros planetas, eles estão mantendo contatos conosco, inclusive fazendo contatos de 4º grau, é o que nós chamamos de abdução. Esse documentário, torna a repetir, eu peço a todos vocês, é um documentário de 45 minutos, mas analise com espírito de mente aberta e veja as infinitas possibilidades. É simplesmente fantástico. Esse documentário foi produzido nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. É fantástico esse documentário, e que vai nos basear e nos dar fundamentação em tudo o que o Espírito de Galileu apresentou nesse capítulo 6, Uranografia Geral. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar. Eu vou repetir para ficar bem claro. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Se os astros que se harmonizaram em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino
que se hão de encontrar temporariamente segundo suas funções de vida e suas mútuas simpatias. Ele está dizendo que este intercâmbio, como eu falei sobre a imigração, é constante. Mas, James, é possível que eu tenha vivido em outro mundo? Seria possível Dona Fátima ter vivido em outro planeta? Dona Fátima, é possível que Dona Fátima é um alienígena. Todos nós somos alienígenas, não é só a Dona Fátima. Todos nós somos alienígenas. E que é uma palavra muito pejorativa, porque esses seres de outras estrelas, que eu prefiro chamar seres de outras estrelas, isso é bullying. Dizer que eles são alienígenas e nós para eles somos o quê? Somos alienígenas ainda de padrões primitivos. O que é padrões primitivos? Em pleno século XXI, gastamos 40 bilhões de dólares. O governo norte-americano liberou 40 bilhões de dólares para a criação de armas para a Ucrânia atacar a Rússia. 40 bilhões de dólares dava para matar a fome do continente africano e a fome do continente sul-americano. E nós utilizamos bilhões, trilhões de dólares para a construção de armas de destruição em massa, e não investimos bilhões e trilhões para acabar com a fome do planeta. Então, como é que esses seres de outras estrelas nos vê? Como seres egóicos, primitivos, e que nós achamos que somos, por determos a tecnologia, não é? Que temos inteligência, atingimos uma inteligência do ponto de vista tecnológico, científico, sem sombra de dúvidas. Ontem eu estava vendo um documentário como se constrói uma lâmpada. Eu fiquei maravilhado. A mente de um homem construiu uma máquina que constrói uma lâmpada. Eu fiquei assim, gente, que inteligência fabulosa. Esse homem que inventou a máquina de lavar roupa é uma inteligência, não é? Este homem que inventou um ferro elétrico é outra inteligência, não é? Então, assim, o homem que inventou o ar-condicionado, o Thomas Edison, quando tinha 26 anos de idade, o senhor Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele teve contato com Dom Pedro II no encontro internacional das grandes nações em 1879. Dom Pedro II foi para o encontro internacional, não é? Dos grandes centros de convenções daquela época, e conheceu Thomas Edison nos Estados Unidos e ficou simpatizado por ele e pelo inventor do gramofone, do telefone. E ele, o Dom Pedro II, disse: eu quero essa tecnologia desse jovem rapaz que inventou o telefone lá para o Brasil. E eu quero investir nessa nova tecnologia da época. Então revolucionou o mundo. Então hoje atingimos um patamar onde nós estamos utilizando uma ferramenta, numa plataforma que conseguimos falar com o mundo inteiro, e que nós ainda estamos construindo armas para a destruição dos seres humanos. Como é que esses seres de outras estrelas nos vê? Não é? Quando Bill Gates era um jovem de 26 anos, nos anos 80, ele criou a Microsoft, não é? A mente brilhante daquele jovem rapaz. Os anos 80 foi o ano da explosão do desenvolvimento tecnológico na humanidade. Nós evoluímos sim do ponto de vista tecnológico e científico, mas do ponto de vista ético-moral ainda deixa muito a desejar.
A questão está nesse sentido. Estamos evoluindo tecnologicamente, cientificamente, sem sombra de dúvidas. Mandamos recentemente para o espaço o James Webb, um telescópio que custou US$ 1 trilhão, mas não conseguimos ainda apontar o próprio telescópio para o seu mundo íntimo e descobrir as grandes galáxias que existem dentro de você. Não conseguimos fazer isso. Então a tecnologia e o desenvolvimento está indo de vento em popa. Agora, do ponto de vista ético-moral, o egoísmo é que está atrasando o progresso moral da humanidade. Então como é que esses irmãos de outros mundos nos vê? E aí, Galileu, ele vai encerrando o seu último capítulo sobre a diversidade dos mundos, essas solidariedades que existem entre todos nós, não é? Eu não vou abordar aqui esse tema, que é um tema, como é que eu posso dizer, mais científico, sobre transcomunicação instrumental, não é? Onde esses habitantes de outros mundos, eles tentam se conectar conosco. Esse assunto, de certa forma, é tratado nesse documentário que eu vou mandar para vocês, quando o Carl Sagan cria o Instituto do MIT, onde ele tenta entrar em contato com outras civilizações através de radiofrequência, não é? Então hoje nós estamos vivendo um mundo de infinitas possibilidades. Todos vocês estão com a faca e o queijo, não é? Tudo está em suas mãos, só depende de você. Ô James, depende de mim o quê? Depende o que você vai fazer com esse instrumento maravilhoso que é a doutrina dos espíritos, que está lhe lançando de súbito a uma grande revolução no seu mundo íntimo. É isso que está causando. Esse tema que nós vamos tratar no dia 16 de maio com o Luciano da Gata vai ser muito interessante, porque nós vamos, é um tema que é espiritualidade, musicalidade, tocando na fibra íntima da alma de cada um de nós. Como é que nós estamos trabalhando os nossos padrões emocionais através da musicalidade, não é? Então é um tema assim que eu sentei com ele com muito cuidado, para que isso seja apresentado para os nossos companheiros do movimento espírita aqui no Brasil. E no item 57 ele diz o seguinte: por singular aberração, se há podido crer fosse mister negar a imortalidade, as vastas regiões do éter, quando a encaravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta. O verdadeiro sistema do mundo deveria então preceder a verdadeira doutrina dogmática. E a ciência precede a teologia? Esta se transferirá, tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica. A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assenta triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros, não é? Se eu não me engano, eu conversava com meu amigo Antônio Carlos, que está aqui na sala. A gente de vez em quando falava muito sobre as diversidades dos mundos, dessa transmigração, não é? O meu amigo Antônio Carlos deve ser lá de Alcione. Aliás, não, Alcione é os espíritos novos que estão reencarnando agora, e Antônio Carlos é da minha geração, do tempo de Nabucodonosor. Então a gente é capelino mesmo, né? Esses capelinos, que eu estou vendo um monte de capelinos aqui na sala, ainda batendo cabeça, não é isso, Bela Nísia? Batendo cabeça, erra, todo ano, perde de ano e não vai para uma sala de aula mais nova. Se você perde de ano, você fica na mesma sala, não é? Você fica na mesma sala repetindo até você mudar de ano. Aqui tem muitas professoras e sabem muito bem disso, que em sala de aula tem aluno que fica o ano inteiro, passa o ano, entra o ano repetindo, não consegue assimilar. A gente só vai deixar essa sala de aula
chamado Planeta Terra, que é uma escola, é uma sala de aula, quando a gente passar de ano. E passar de ano, uma das matérias dessa escola é chamado Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa é uma das matérias para que você passe de ano, saia dessa escola chamado Terra e vá para outra escola muito mais avançada, quando você aprender simplesmente as bem-aventuranças. Dentre elas, as bem-aventuranças de bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ô James, e como é que eu faço para ver Deus? Aponte o telescópio para o seu mundo íntimo e busque o seu autoconhecimento. Você conhecendo assim, você conhecerá o outro. E conhecendo o outro, você vai amar a Deus. Porque para você amar a Deus, você tem que conhecer a si, tem que amar a si. Amar o próximo é a extensão do sentimento, do amor que você teve com você. Amando o próximo, agora sim, você vai compreender Deus na sua dimensionalidade, na sua transcendência de ser espiritual. Então, encerrando aqui o último item, para passar para vocês, diversidade dos mundos. Acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Alguém estava sendo levado em desdobramento espiritual pelo Espírito Galileu, e me parece que essa parte desse texto é um dos textos que está na Revista Espírita de 1862, que fala sobre viagem a Júpiter, pelo Espírito Palliser, e que Camille Flammarion, em alguns dos seus desdobramentos espiritual, era levado para conhecer outras regiões siderais das galáxias. Não basta você entrar em desdobramento espiritual para estar nesse nosso intercâmbio aqui na Terra. Eu recebi a visita do Espírito em desdobramento de Antônio Carlos na minha residência. Antônio Carlos está em Vitória da Conquista e Antônio Carlos diz assim: Ney, eu tive a sensação que após o estudo da Gênese, você esteve aqui em desdobramento espiritual aqui na minha casa. Então a gente fica nesse intercâmbio. Então por que a gente não consegue ir visitar outros planetas em desdobramento espiritual? Simples. Voltando para aquela pergunta de classe: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, na medida que você evolui, que você vai se modificando o seu estado de ser espiritual, você vai se transcendendo e você vai tendo viagens astrais mais longas, porque os benfeitores vão lhe dando oportunidade de você conhecer uma diversidade de mundos, no plano físico, dos mundos físicos e dos mundos espirituais, das colônias espirituais de outros planetas, que a gente não imagina que há diversidade de vidas. Debaixo das nossas vistas, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, não é? As nebulosas às nebulosas. Diante dos nossos passos, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmos e antegozamos a ideia do infinito, que somente, de acordo com a nossa perfectibilidade futura, poderemos compreender em toda a sua extensão os mistérios do éter. O éter aqui é o fluido cósmico universal. O éter que ele está falando aqui, há 160 anos atrás, é a matéria escura, é a energia escura que recentemente foi descoberta pela astronomia moderna. A física quântica, a física das partículas minúsculas e a física cosmológica, eles descobriram que o nosso universo físico existe uma matéria escura no sentido figurado, que é uma energia que eles não têm a densidade do fluido da matéria que forma o universo. E o que ele diz aqui, o mistério do éter, é essa matéria escura, é essa energia escura que os espíritos já falavam há mais de 160 anos atrás.
perceberam como é atual o livro A Gênese? É tudo um olhar da forma como você vai analisar e interpretar o livro A Gênese. É belo sem dúvida haver reconhecido quanto é ínfima a terra e medíocre. Eu não entendi essa palavra, o que significa medíocre? Eu vou até beber água. Hein? Alguém pode abrir aí? O que é que significa medíocre? Ô Ney, só dá um palpite. Diga, Antônio Carlos. Eu não vou nem para a Terra. O nosso Sol, que nós tanto admiramos, é uma estrelinha bem pequenininha. Se você comparar com uma estrela chamada Eta Carinae, que tem somente 5 milhões de vezes o tamanho da Terra, do Sol. Então, você comparando essas questões, você vai ver que a Terra e todos nós somos minúsculos seres perante o universo. Embora a gente já tenha vivido em muitos outros lugares do universo. É só você ir lá para as questões 172, 173, 174, etc., do Livro dos Espíritos, que diz que a maioria de nós que habitamos a Terra já habitamos outros mundos. O que Antônio Carlos quis dizer é o seguinte: Eta Carinae é uma estrela, tá certo? Que vamos dizer o seguinte: o planeta Terra, o nosso Sol, aliás, o Sol, é um grão de areia. Imagine um grão de areia na mão de vocês. Imaginaram um grão de areia? Esse é o nosso Sol. A nossa estrela é um grão de areia. Tá vendo aqui eu segurando o grãozinho de areia? O Sol tá aqui na minha mão, tá certo? Eta Carinae, que é uma estrela, ela é do tamanho de uma bola de futebol da FIFA oficial. Entenderam agora a mediocridade que ele diz aqui e a pontuação que Antônio Carlos fez? A nossa estrela, o Sol, com os seus satélites, com os seus planetas, é um grãozinho de areia, e Eta Carinae, que é uma estrela, é a bola de futebol oficial da FIFA. Estou fazendo marketing da FIFA. Agora, você pega a Eta Carinae, me fugiu o nome da outra estrela agora. Existe outra estrela que é 100 vezes maior do que a bola de futebol. Aí o espírito Galileu, meus amigos, vem aqui e diz assim: medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. É belo haver abatida a presunção humana. E foi o que Antônio Carlos jogou um balde de água fria em cima de nós e disse: James, tem o Eta Carinae. Então, eu vou concluir aqui, Antônio Carlos, que eu vou abrir aqui para a segunda parte para vocês participarem. Da presunção humana nossa, que nos é tão cara e nos termos humilhado. Eu vou fazer uma síntese aqui, não é? Ante a grandeza absoluta, ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos em sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Todos nós, acostumados como estamos a julgar as coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não deve, não teve de agir sobre os outros mundos, senão segundo as regras que lhes conhecemos na Terra. Ora, precisamente nesse ponto é que importa esse modo de ação tão limitada como mais ampliado. Não deveis considerar esse modo de ação ponderando nas perspectivas dos mundos enormes. Quão mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer, operando nesse mundo
maravilhosos que muito mais do que a terra lhe atestam a inapreciável perfeição. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários, semelhantes aos vossos sistemas planetários. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os três reinos que se estadiam ou estagiam no vosso derredor. Pensai, ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto, em todo o gênero humano também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. Olha que coisa profunda. Aqui ele já vai encerrando, não é? Do fato de que a vossa natureza animada começa no zófito. A nossa natureza humana é o que nós vamos tratar no próximo capítulo, sobre a Gênese, a arqueologia humana, a arqueologia da alma, a arqueologia do esboço geológico da Terra, o esboço espiritual do ser humano na Terra. E aí ele diz aqui no final, do fato de que a vossa natureza animada começa no zófito, para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem se sucedam nessa vida os fenômenos que os distinguem. Não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes a que habitais. Olha o que ele está dizendo aqui. Então, eu já estou preparando o espírito de todos vocês com esse documentário que eu vou passar, que é simplesmente fantástico. E vocês vai ter uma compreensão melhor desse documentário nessa análise que o Galileu está fazendo aqui, né? Eu vou repetir, que eu achei fantástico. Os fenômenos que se distinguem, não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes a que habitais. Longe disso, aquelas diferem de acordo com as diversas condições que lhes foram prescritas e de acordo com o papel que a cada um coube no cenário do mundo. São pedrarias, variedades de um imenso mosaico, as diversificadas flores de admirável parque. Ele encerra com esse texto nos dizendo: bom ser humano, aonde você se encaixa nesse universo? Você se acha o único morador deste universo infinito? Pois bem, agora vamos abrir aí para a participação de vocês. E cadê você, Antônio Carlos? Fala, amigo. Bom, pode falar agora, Antônio Carlos. Não, eu só estou que você falou de estrelas, aí eu estava pesquisando aqui, não é porque eu sei não, é porque pesquisando. Tem uma estrelinha aí perdida no universo, né, dentro da nossa galáxia, que chama Canis Majores. Bem lembrado. Ela só é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Quer dizer, é monumental a grandiosidade do universo. Nós somos um planeta que temos um satélite. Plutão tem 72 satélites. Júpiter tem uma quantidade igual. Então, você vê a grandiosidade dentro da nosso próprio sistema solar, a gente ter um planeta que tem 8 bilhões de habitantes, mais 20 bilhões aí, pouco, gravitando em torno dele, e a gente achar que a gente é o supra-sumo do universo. Então, a coisa é isso. A gente recomenda até, quem quiser, ler
a Revista Espírita de 1867. Lá tem uma mensagem de Camilo Flammarion, através do guia espiritual dele, Lumen, dando assim uma visão de como é o universo em comparação à nossa Terra. Já tem tempo que eu li essa mensagem, mas tem lá. Só para ilustrar. Ótimo, Antônio Carlos. Lembrando o tempo que eu e Antônio Carlos a gente ficava num bate-bola, era muito bom. E a gente tem que explorar Antônio Carlos, viu, Clara? Tem que explorar bem Antônio. Antônio Carlos é uma pessoa que pode me substituir, ou, aliás, todos vocês, não é? Que nós estamos aqui a aprender, todos nós estamos aqui aprendendo, Antônio Carlos. Certo? Eu tô velho, eu tô falando de Bagdá, você que é novo e usa o país, tem que aprender mais. Então, Uma coisa, mas ninguém sabe nada. Então, eu falo o seguinte, em doutrina espírita, você pode ter 100 anos, você não sabe quase nada da grandiosidade que a doutrina espírita é. Olha, do micro ao macrocosmo, tem tanta coisa para a gente saber aí, para a gente estudar, para a gente pesquisar, que só em umas 50 encarnações aí para frente. Alguém quer mais algum comentário? James. James. A primeira dama. Não, pode falar, Walter. Depois eu digo a ele um recadinho aqui. Pode falar. O meu posicionamento ante o tema é o seguinte. Temos que ser muito egoístas, muito egocêntricos, pensar que somos únicos habitantes em todo esse universo. Seria egoísta demais pensar que somos únicos. Não é assim, não. Eu me considero nem um pingo de água. Eu acho que deve ser um minúsculo integrante do universo. Exatamente. Walter, para quem não conhece Walter, eu já repeti aqui que eu conheço Walter já há muitos anos. Walter é um argentino e Walter falando me lembrou da Guerra das Malvinas. O que tem a ver a Guerra das Malvinas com essa parte final aqui que a gente está falando de que ele fez. Eu vou responder o que a Adriana perguntou, né, Clara? A Adriana fez uma pergunta, Adriana. Isso, pronto, isso aí. Adriana, ela é nova. A Adriana é daqui de Salvador. Eu vou responder o que a Adriana perguntou. Respondendo a Adriana e falando da Guerra das Malvinas. Adriana, a Guerra das Malvinas, quando o espírito Galileu, Adriana, disse no capítulo 6 do livro A Gênese, todo o capítulo 6, Adriana, porque a Adriana está chegando agora, ela é nova no grupo, o capítulo 6 do livro A Gênese, Uronografia Geral, é um tratado de estudo espiritual apresentado pelo espírito Galileu Galilei na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E alguns textos de séries de comunicações desse espírito Galileu nos periódicos espíritas, ou melhor, na Revista Espírita de 1867, 1868, houve várias comunicações desse espírito, e esse capítulo teve como orientação também de Camille Flammarion, que foi um grande astrônomo francês. Então, quando ele diz no item 59, Adriana, né, é belo sem dúvida haver reconhecido quanto ínfima a Terra e medíocre, não é? E que eu falei anteriormente. Então, a Guerra das Malvinas, olha a minha ignorância na época. Nos anos 80, quando teve a Guerra das Malvinas, eu ainda tinha um pouquinho de cabelo, viu, Clara? Isso em 1982. Eu me lembro, quando o Walter falou, eu me lembrei. Os ingleses vieram de lá, foram
invadir as Malvinas e dizer que aquele pedacinho de terra era deles e acabou massacrando os argentinos. E naquela época, o brasileiro resolveu vender umas camisas. Estava em plena guerra das Malvinas e naquela época, o shopping center de pobre naquela época era a Baixa do Sapateiro, porque a Avenida 7 era o top. Era na época que tinha a Sloper, tinha a Mesbla, tinha o Tio Correia e tinha a Baixa do Sapateiro com a Feira dos Tecidos. Vocês lembram? Naquela época eu já ganhava o meu dinheirinho, eu era office boy, e eu passando na Baixa do Sapateiro, eu vi uma camisa pendurada, não é? Uma camisa muito bonita, azul, escrita assim, Ilhas da Maldivas, né? E aí eu comprei aquela camisa que era a ilha onde os ingleses estavam invadindo, né? E aí eu usava aquela camisa e achava que era o jovem mais bonito da época usando aquelas camisas que mostravam a guerra. Não era nada daquilo, hoje a gente tem outra compreensão. É para você perceber, enquanto nós continuarmos com esse egocentrismo de querer criar uma terceira guerra mundial, de estar matando pessoas inocentes, nós ainda não veremos Deus. Para ver Deus será para poucos que já fez a sua autotransformação. Portanto, a nossa proposta é de que você, nesse capítulo que estudamos hoje, que foi um estudo assim fantástico sobre o universo, que a gente tenha uma autocompreensão de si mesmo. Olhe para você. O que eu comentei na semana passada, que eu falei da formiguinha, ir até a casa de Ângela comer o bolo de Ângela, lembra? Nós somos essas formiguinhas, porque eu preciso de cada um de vocês. Eu preciso de Ângela, eu preciso de Walter, eu preciso de Luiz Antônio, eu preciso de Alda, eu preciso de cada um de vocês, de todos que estão aqui, sabe? Nós estamos em uma teia da vida, como vai dizer Fritjof Capra. Eu indicaria esse livro que tem PDF, Conexão Oculta. Esse livro tem PDF, pesquisa aí, Clara. Ô Clara, quando eu falava o nome de um livro, Graça ia lá, pesquisava e botava em PDF. Não, a Graça é muito rápida. Você tem que ser rápido igual a Graça. Quando eu falava o livro, ela já botava em PDF. Correndo. Muito rápido. Conexão Oculta. Esse livro tem PDF de Fritjof Capra, que ele vai dizer sobre a teia da vida. Eu estou conectado com a Adriana Lage. Você está falando da onde, Adriana Lage? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Capital. Eu estou conectado com a Adriana Lage. Eu estou conectado com Ângela Santiago. Quem é que está falando de Antônio Carlos, que está em Vitória da Conquista. Dona Fátima, que está onde, Dona Fátima? Diga aí. Dona Bernadette. Dona Fátima, a senhora não foi abduzida não, né, Dona Fátima? Não foi levada... Bom, todos nós, sabe, Adriana, estamos conectados nessa teia da vida. Mas, James, se em Belo Horizonte, você tem algum sítio, Adriana? Já estou entrando na vida íntima de Adriana. Tem algum sítio? Não. Não tem. Não. Mas já fui em algum sítio aí na região, não já? Se uma borboleta em algum sítio em Belo Horizonte deixar de bater as suas asinhas, vai repercutir aqui do outro lado do país. Porque tudo é uma teia da vida, e é exatamente isso, Adriana, que nós vamos tratar quando falarmos sobre o nascimento do homem, o período terciário, né? O período primário, o estado primitivo do globo, os períodos geológicos. Quando a gente tratar desse assunto, nós vamos falar sobre ecologia centrada na construção
da nossa mãe Gaia. Eu acho isso fabuloso. Então, assim, quando eu estou caminhando, eu tenho cuidado de saber onde é que eu estou pisando para não matar uma formiga, não é? Então, por favor, minhas irmãs, não mate as baratas. Se aparecer alguma barata na casa de você, Adriana, diga assim: barata, saia daqui, vá para outro lugar, com educação. Bote barreiras, mas não mate as irmãs baratas, que ela está também, Adriana. Adriana, não dê risada não, que a coisa é séria. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando... Se Eu ia falar isso. se ocorresse uma guerra nuclear e deixasse de existir vida humana na Terra, sabe quem seriam os sobreviventes à irradiação nuclear? Elas, as baratas. Então, cuide delas direitinho, não é? Com todo respeito, não é? Faça. Agora não é brincadeira não, eu estou falando sério. Faça igual a Chico Xavier. Chico estava tomando uma sopa suculenta e de repente, o que foi que Chico viu dentro da sopa? Alguém sabe da história? Uma barata. E o que foi que Chico fez? Pegou a baratinha, botou no cantinho, escondeu e tomou toda a sopa suculenta. E quando a senhora chegou e disse assim: Chico, a sopa estava gostosa, estava uma delícia. Minha mãe tem 83 anos. E de vez em quando eu vou almoçar na casa dela. Ela faz o amor com a dedicação primorosa. Ela faz com dedicação. Mas de vez em quando eu vejo na comida de minha mãe um cabelo. O cabelo só pode ser dela. E quando eu vejo o cabelo de Dona Vanilda no meu prato, eu tiro devagarzinho, boto do lado e como. Não é? Aí na primeira, na terceira, quando teve a 7ª vez, eu disse: espera aí também já é demais. Eu disse: Dona Wanda, bote uma touquinha. O que foi? Eu achei um cabelo aqui na salada. Eu não vi, deve ter caído. Então, é a forma que a gente deve tratar, tá? Então, agradeço a todos vocês. Luciano já entrou aí, Clara? Você está na sala, Luciano? Não, né? Não, ainda não. Então, agradeço a todos vocês por esse estudo que encerramos do capítulo 6 e na próxima semana vamos estudar o período geológico, não é? E você vai entender, Walter, porque Walter perguntou: James, por que você está perguntando quem mora na orla marítima e que não pode morar fora? Eu estava querendo dizer que mora na orla marítima, você está olhando para o Oceano Atlântico. E que no período cambriano, o continente africano e o continente sul-americano, a distância era de 150 quilômetros, como daqui em Ipirá, Salvador e Ipirá são 150 quilômetros aproximadamente, tá certo? Então, nós vamos falar do período geológico, como o planeta Terra se formou. Lembra que eu falei do sofá da casa de Clara? Vocês lembram que eu estava falando da sujeira, que Clara tinha muito tempo sem passar a vassoura debaixo do sofá e que ficou cheio de pucumã? Como surgiu aquilo? Você está entendendo, Adriana? Não? Você limpa também o seu sofá de baixo. Chegou. Você limpa o seu sofá também de baixo, não limpa, Adriana? Ela fugiu logo, tá vendo? Então. Dessa história. Então, ela não quis dizer nada. Eu acho que a mineirinha ficou calada, ela deve deixar uma, sabe? Então a gente vai falar desses pucumã. Eu limpo, sim. Bom, então, gente, gratidão. Na próxima semana vamos estudar o capítulo 7 e vou repetir para vocês. Quando terminar o estudo, eu vou disponibilizar. Não é do meu canal, é de um canal de um amigo nosso. Assista esse final de semana. Vocês vão entender o que o senhor Galilei falou nesse capítulo inteiro aí, que nós levamos aí praticamente 2 meses estudando só o capítulo 6, para que vocês tenham ideia de que o estudo da obra Gênesis é um estudo sério.
as pessoas que não conhecem a Gênesis, mas James, estudar Gênesis é muito enfadonho, não é? A questão é de como você vai ter um olhar da obra que você está analisando. Então, vamos encerrar com o nosso querido Luciano da Gata, e agora fique à vontade, viu, Luciano? Pronto, estou de volta aqui, já encerrei o trabalho lá, eu estou aqui de Então novo. vamos lá, é com você. Você que eu peguei. Vamos lá. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, me ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, me ilumine, zele assim. Caminhos que conhecem andando e tão vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. O mesmo é ter sexto sentido, saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. O mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Boa noite a todos vocês, gratidão. Ok.